Leia a Bíblia em um ano. Dia 71. Josué, capítulos 19 a 21. As terras da tribo de Simeão. A segunda sorte saiu para Simeão, indicando a distribuição das terras que caberiam às famílias da tribo de Simeão, conforme seus clãs. A sua herança, portanto, situava-se no meio das terras da tribo de Judá. Receberam por herança as cidades de Berseba ou Seba, Moladá, Hazar-Sual, Balá, Azen, Eutolade, Betul, Ormã, Ziclag, Bet-Marcabote, Hazar-Susa, Bet-Lebaote e Zaruém. Ao todo, 13 cidades com seus povoados e aldeias vizinhas: Aim, Rimon, Éter e Azã, 4 cidades com seus povoados, e todas as aldeias ao redor dessas cidades, até Baalat-Beer, que é conhecida como Ramá, no Negueb. Essa foi a herança da tribo dos filhos de Simeão, de acordo com suas famílias, clã por clã. A herança dos Simeonitas, portanto, foi tomada à sorte que coube aos filhos de Judá, porque a parte dos filhos de Judá era além do que eles necessitavam para viver bem. Por este motivo, os filhos de Simeão receberam a sua herança dentro do território de Judá. As terras da tribo de Zebulon. O terceiro sorteio apontou a distribuição das terras dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, clã por clã, a fronteira por sua propriedade, e até Zaride. De lá dirigia-se para o oeste, chegava a Maralá e atingia Dabezete, e se estendia até o ribeiro, de fronte de Jequineon. De Saride, a fronteira fazia uma volta para o leste, para o lado do nascente do sol, em direção às terras de Quislote-Tabor, e prosseguia até Daberate, e subia até Jafia. Em seguida, continuava para o oriente até Gat-Efer e Et-Gazim, e chegava a Rimon, Metoar, e desenhava uma curva em direção de Neá. A fronteira norte se voltava em direção de Hanatom e terminava no vale de Ifta-El. Nessa região também faziam parte do território de Zebulon, Catate, Nalau, Sinrom, Idala e Belém. Eram também 12 cidades com seus povoados e aldeias vizinhas. Todas essas cidades com seus povoados foram a herança das famílias de Zebulon, clã por clã. As terras da tribo de Issacar. A quarta sorte saiu para Issacar, para os filhos de Issacar, segundo seus clãs. A sua propriedade abrangia Jezreel, Quesulote, Zunem, Rafaraim, Sion, Anamrate, Rabite, Quizion, Ebis, Remete, Enganim, Enradá e Bet-Pazes. Os limites do território chegavam a Tabor, Sazina e Bet-Semes, e terminavam no Rio Jordão. Eram 16 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades com seus povoados e aldeias vizinhas foram a herança da tribo de Issacar, família por família, clã por clã. As tribos de Aser. A quinta distribuição das terras, por meio de sorteio, foi feita para as famílias da tribo de Aser. Esse território incluía as cidades de Eucate, Ali, Betem, Aksaf, Alameleque, Amade e Missal. Ao oeste, a fronteira chegava até Carmel, o Monte Carmelo, e Sião e Sior Libnate.
Depois virava para o oriente, do lado do nascer do sol, em direção a Bet-Dagon. Alcançava Zebulon e o vale de Eftael, e dirigia-se para o norte, para Bet-Emeque e Neiel, atravessando Cabul à esquerda, Hebron, Reobe, Ramon e Caná, até a grandiosa de Sidom. A divisa então retornava em direção a Ramá e rumava para a cidade fortificada de Tiro. Virava no sentido de Rosa e concluía sua demarcação no mar Mediterrâneo, na região de Aksib, Umá, Afeque e Reobe, 22 cidades com as suas aldeias próximas. Essa foi a herança da tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, clãs por clãs, essas cidades e seus povoados. As terras da tribo de Naphtali. Para os filhos de Naphtali, saiu a sexta sorte, e a distribuição das terras foi feita para as famílias da tribo de Naphtali, clã por clã. A sua fronteira ia de Elef e do Carvalho de Zanim, passando por Adame Negueb e Jabneel, até Lacum, terminando no Rio Jordão. Ao ocidente, retornando para o oeste, a fronteira passava em Asnote Tabor e ia em direção a Hucoque. Chegava a Zebulon ao sul, Aser ao oeste e até Judá a leste, no Rio Jordão. As cidades fortificadas eram Zedim, Zer, Ramate, Racate, Kinerete, Adamá, Ramá, Razor, Quedes, Edrei, En-Razor, Iron, Midgael, Horém, Bet-Arate e Bet-Semes. Ao todo, somavam 19 cidades mais os seus povoados. Essa foi a herança outorgada aos filhos de Naphtali, segundo suas famílias, clã por clã, a cidade e todas as suas aldeias vizinhas. As terras da tribo de Dan. O sétimo sorteio indicou as terras que foram distribuídas às famílias da tribo de Dan. O território de sua herança compreendia Zorá, Estaol, Ir-Semes, Salabim, Aijalon, Itla, Elon, Tiná, Ecrom, Euteque, Gibeton, Balate, Jeude, Beni-Beraque, Gad-Rimon, Merjacon e Racon, e a região localizada defronte de Jope. Mas a tribo de Dan teve dificuldades para tomar posse de suas terras, e por esse motivo atacaram-na ao figo da espada e a tomaram. Estabeleceram-se em Lezém e lhe deram o nome de Dan por causa de seu antepassado. As terras concedidas a Josué. Essa foi, portanto, a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo suas famílias clã por clã, essas cidades e povoados. Havendo terminado a repartição da terra segundo as suas fronteiras, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, como Yahvé, o Senhor, havia ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia escolhido, Timnat-Será, porção frutífera, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Essas são as partes da herança, os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes das famílias e clãs das tribos de Israel dividiram por meio da sorte em Siló, na presença de Yahvé, a entrada da tenda do encontro, e assim concluiu-se a partilha da terra. As cidades para refugiados, capítulo 20. Yahvé, o Senhor Deus, falou a Josué e lhe ordenou:
designai as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, onde poderá refugiar-se o homicida que matar alguém por acidente ou sem a real intenção de matar, e que vos sirvam de lugar protegido contra o vingador do sangue da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e explicar a ocorrência às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão o local para habitar entre eles. Se o vingador do sangue vier no encalço para executá-lo, não entregarão esse homicida nas suas mãos, pois feriu o seu próximo sem querer, e não intencionalmente, por razões odiosas. Entretanto, o fugitivo deverá permanecer naquela cidade até o dia de seu julgamento por parte da comunidade, e até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naquele tempo. Então poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde ele fugiu. Por esse motivo, eles separaram Quedes, na Galileia, nos montes de Naftali, Siquém, nos montes de Efraim, e Quiriate-Arba, que é Hebrom, nos montes de Judá. Do outro lado do rio, no planalto a leste de Jericó, no deserto, escolheram Bezer, da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. Essas, pois, foram as cidades designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que habitam entre eles, para que nelas possam refugiar-se de todo aquele que haja matado alguém por inadvertência ou acidente, e assim se livre das mãos do vingador de sangue da vítima, até que receba a decisão do tribunal da comunidade. As cidades dos levitas, capítulo 21. Então os chefes das famílias dos levitas dirigiram-se à presença do sacerdote Eleazar e de Josué, filho de Num, dos chefes das famílias de todas as tribos de Israel, quando ainda se chegava em Siló, na terra de Canaã. Eles reivindicaram. Yahvé, por intermédio de Moisés, ordenou que se nos dessem cidades para nelas habitarmos, e as suas pastagens para os nossos rebanhos. Os filhos de Israel deram então aos levitas de sua herança, segundo a ordem de Yahvé, as seguintes cidades com suas porções e terrenos próprios para o pasto do gado. A sorte saiu primeiro para os clãs dos coatitas, família por família. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, e de Simeão e de Benjamim. E os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim e de Dan, e da metade da tribo de Manassés. Aos descendentes de Gerson foram distribuídas mediante sorteio 13 cidades das famílias das tribos de Issacar, de Aser e de Naftali, e da metade da tribo de Manassés estabelecida em Bazã. Os filhos de Merari, segundo os seus clãs, tiveram por sorte 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades por suas pastagens, conforme Yahvé havia ordenado por meio de Moisés. A herança dos coatitas. Das tribos dos filhos de Judá e de Simeão, os israelitas designaram nominalmente as cidades que se seguem. Foram outorgadas aos descendentes de Arão, que pertenciam aos clãs coatitas dos levitas. Portanto, para eles saiu a primeira sorte. Quiriate-Arba, que é Hebrom, com suas pastagens ao redor, nos montes de Judá. Ora, Arba era antepassado de Enaque. Mas os campos e os povoados em torno da cidade, porém, deram-nas em propriedade a Caleb, filho de Jefoné. Aos filhos do sacerdote Arão deram Hebrom, a cidade de refúgio para os acusados de homicídio, com suas pastagens, bem como Libna, também com suas pastagens. Jatir
e suas pastagens, Estemoa e suas pastagens, Olom e suas pastagens, Debir e suas pastagens, Aim, Jutá e Bet-Semes, cada qual com seus campos e pastagens. Foram 9 cidades dadas por essas 2 tribos. Na tribo de Benjamim deram-lhes Gibeon e Geba, Anatote e Almon, cada qual com os seus arredores. Eram 4 cidades. Total das cidades dos sacerdotes filhos de Arão, 13 cidades e seus arredores. Quanto aos clãs dos filhos de Coate, os levitas e remanescentes entre os coatitas, as cidades que lhes couberam por sorteio foram entregues pela tribo de Efraim. Deram-lhes ainda Siquém, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Gezer, Quibzaim e Bet-Oron, cada qual com seus campos e pastagens. Foram 4 cidades. Da tribo de Dan receberam Eutec, Gibeton, Aijaton e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. No meio da tribo de Manassés, coube-lhes Taanaque e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 2 cidades. Concluindo, todas essas 10 cidades e seus campos e pastagens foram entregues aos outros clãs coatitas. Os clãs levitas e gersonitas ganharam da metade da tribo de Manassés, Golã em Bazã, cidade de refugiados para os acusadores de homicídio, e Besteterá, cada qual com seus campos e pastagens, 2 cidades. Da tribo de Issacar, Quizion, Daberate, Jarmute e Enganim, cada qual com seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Ásia receberam Misal, Abidom, Reucate e Reobe, cada qual com seus campos e pastagens, 4 cidades. Da tribo de Naphtali, Quedes, na Galileia, cidade de refúgio para os suspeitos de homicídio, Ramote-Dor e Cartom, cada qual com seus campos e pastagens, 3 cidades. Total das cidades dos gersonitas, de acordo com os seus clãs, 13 cidades e seus arredores. A parte dos filhos de Merari. Para os clãs meraritas, o restante dos levitas, coube-lhes por sorte as seguintes cidades: da tribo de Zebulão, Joquineão e Carta, Dina e Naalau, cada qual com seus campos e pastagens. Foram 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer, Jaza, Quedemote e Mefate, cada qual com seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, cidade de refúgio para os perseguidos por terem matado alguém, Manaim, Esbom e Jazar, cada qual com seus campos e pastagens, um total de 4 cidades. Total das cidades distribuídas por intermédio de sorte aos filhos de Merari, segundo seus grupos familiares, da parte restante dos clãs levitas, 12 cidades. O número total das cidades dos levitas no meio do território dos demais israelitas foi de 48 cidades com seus arredores. Essas cidades compreendiam as terras da própria cidade e mais seus campos e pastagens ao redor. Assim foi determinado para todas as cidades. Conclusão da partilha. Assim, pois, deu Yahvé aos filhos de Israel toda a terra que havia jurado dar a seus antepassados. Tomaram posse dela e nela se estabeleceram. E Yahvé deu-lhes também paz e tranquilidade em todas as suas fronteiras, de acordo com tudo o que lhe jurara aos seus pais. Aleluia. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes. Portanto, o Senhor entregou todos eles em suas mãos.
De todas as promessas que Yahvé fizera à casa de Israel, nenhuma única falhou. Tudo ele cumpriu fielmente.